Nesse vídeo nós vamos falar sobre a Lei Federal 8.078. Esse vídeo é a parte 4 e a 13ª aula que eu gravo. E esse vídeo é para você que vai fazer a prova de agente de fiscalização para a Prefeitura de Campinas. Para começar, hoje o tema aborda aqui o capítulo 5 do Código de Defesa do Consumidor. Eu já fiz vídeo aí falando sobre o capítulo 4 e algumas seções, incluindo aqui a seção 4. Bom, eu trouxe uma questão e a gente vai entender um pouquinho agora sobre o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, que, como eu já falei, faz parte aí dos temas que você precisa estudar, ok? Sobre o direito do consumidor em relação a cadastros e dados pessoais, assinar a alternativa correta. Bom, pessoal, vou fazer uma aula dinâmica, tá? Eu gosto de fazer aula direta, porque é o tipo de aula que eu gostava de assistir e ainda gosto de assistir porque a gente está sempre aprendendo. Então eu não vou ler todas essas alternativas, já vou apontar qual é a alternativa correta e depois a gente vem aqui em cada uma das alternativas apontando onde está o erro de cada uma e por que está errada. Então, o enunciado fala o seguinte, que ele quer o que está correto, ok? Então, sobre o direito do consumidor em relação a cadastros e dados pessoais. Se cair alguma coisa de cadastros e dados pessoais, você vai lembrar do artigo 43 na hora da sua prova. É a seção 6, lá do Código de Defesa do Consumidor, no capítulo 5. No capítulo 5 vai falar sobre esse assuntinho, muito interessante. O capítulo 5, como eu já mostrei anteriormente, ele fala aqui sobre os direitos das práticas comerciais. O capítulo 5 fala das práticas comerciais, e aí faz parte das práticas comerciais o cadastro e dado pessoal dos clientes. Então, a resposta correta aqui é a D. Por quê? A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais, não só pessoais, lembra disso, dados pessoais e de consumo, deverá ser comunicada por escrito ao consumidor. Deverá ser comunicada por onde? Por escrito. Quando não solicitada por ele. Por que isso está correto? Porque é exatamente isso o que diz o artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Está aqui e a gente vai fazer uma leitura breve sobre isso, que é o seguinte, ó. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Então, tudo certinho, apontou todos os elementos que eram importantes aqui. Fiz esse risco sem querer, tá? Mas os elementos aqui, ó, cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo. Deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Certinho, tudo ok. Agora, por que a A está errada? Porque aqui, ó, o consumidor não tem acesso às informações. Ó, esse não está errado. Por quê? Porque lá no artigo 43, ó, 43, caput. O que é o caput? É o texto que vem logo ao lado do artigo. Diz o seguinte, o consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações arquivadas sobre ele. Então, aqui é o erro, ó. O consumidor tem acesso, por isso que aqui está errada. Na B, as informações no cadastro devem ser confusas e complexas. Só isso aqui já dá para responder na intuição, né? Por quê? Onde que uma informação tem que ser confusa e complexa? Não faz sentido, não faz sentido. As coisas não precisam ser dificultadas. Então a gente olha e já vê que tem alguma coisa errada. Mas tem um fundamento aqui por trás também, que é o seguinte, no artigo 43, ó, estou escrevendo aqui do lado, no cantinho da tela, deixa eu ver se está saindo na tela, está saindo. No artigo 43, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, fala que os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros, em linguagem de fácil compreensão. Então, não faz sentido, está incorreto, a B está totalmente errada. A C, o consumidor pode acessar as informações em cadastros, que devem ser claras e verdadeiras, e em linguagem de fácil compreensão, podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Olha aqui, podendo conter informações negativas.
No artigo 43, então aqui, olha só, se você soubesse aqui o artigo 43, você responderia essa questão tranquila, incluindo aí saber, né, o parágrafo primeiro, porque o artigo 43 tem 6 parágrafos, mas aqui só de você saber o parágrafo primeiro, você já eliminaria 2 hipóteses aqui, 2 alternativas. E é o seguinte, de acordo com o artigo 43, parágrafo primeiro, as informações precisam ser claras, verdadeiras, beleza. E não pode conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Então olha aqui, ó, podendo conter, ó, aqui que está o erro. Não pode conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Entendeu? Então, exemplo, tem um cadastro lá do cliente que tem uma informação negativa deles de 10, 15 anos atrás. Não pode conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Grava isso daí. E por último, aí, os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres, são considerados entidades de caráter privado. Artigo 43, parágrafo 4º. Diz o seguinte: os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Então, olha só, uma simples palavra torna a alternativa E errada. E isso aqui é bem estilo VUNESP. Essa questão não é da VUNESP, mas a VUNESP é assim. Traz questões que são definidas ali no detalhe de quem realmente sabe e quem não sabe, entendeu? Bom, eu quero mostrar para vocês aqui o nosso Vademecum. Esse material é um bônus que a gente está entregando para quem adquire a apostila de conhecimento específico, ok? Todas as leis estão aqui, elas estão atualizadas. Como você pode ver, o material tem mais de 200 páginas. E a gente acabou de ver o artigo 43, né? Está na página 179. Vou mostrar aqui brevemente para vocês. Esse material vai de bônus, tá? Você adquirindo qualquer material aí, você recebe todas essas leis aqui atualizadas. E aqui a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, só tem os assuntos que você precisa estudar. O artigo 43 está aqui que a gente acabou de ver. A gente acabou de olhar o parágrafo 4º, que diz o seguinte: os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres, são considerados entidades de caráter público. E aí, nós fizemos mais uma questão, vimos mais um pouquinho aí, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Você vai aprendendo mais assim. Bom, obrigado por você assistir, inscreva-se no canal, deixa um comentário o que você está achando, crítica, dúvida, sugestão, feedback é muito importante para a gente poder melhorar. E não esqueça que a gente pode sempre melhorar. Então, é isso, muito obrigado.